Olá pessoal, tudo bem? Então, essa semana nós vamos dar continuidade ao estudo dos números naturais, dessa vez trabalhando com a reta numérica. Eu preparei um material para a gente fazer uma introduçãozinha, até relembrando alguns conceitos relacionados à reta numérica, já que o nosso livro ele traz, vai muito direto ao exercício. Então, eu preferi fazer um esqueminha aqui, eu fiz ele no caderno, para a gente poder relembrar algumas coisinhas que estão relacionadas à reta numérica. Primeiro, eu apresento a reta numérica, então, ela serve então para a gente poder registrar os números naturais, né? E na reta numérica a gente tem que cuidar algumas coisinhas. Por exemplo, em primeiro lugar, traçar a reta, né? E sempre que possível, quando a gente vai desenhar a reta, eu oriento assim que vocês façam isso a lápis, porque se tu faz a lápis, tu pode aumentar a reta se for necessidade ou diminuir, certo? Já na caneta, se tu fizer a caneta, tu vai ter dificuldade em estar aumentando ou diminuindo a reta, certo? Aí tu vai rasurar, vai ser difícil. O lápis não, o lápis tu apaga, pode aumentar, diminuir, não marcou direitinho os pontinhos, precisa ajustar, apaga e ajusta, certo? Eu fiz a caneta porque é melhor para a gente enxergar, certo? Mas os cuidados que eu tenho que ter, então, são os seguintes. Primeiro, a gente tem que iniciar a reta a partir da origem, certo? A origem, né, que eu usei o O vermelhinho ali, o O, é o zero. O zero é o primeiro número natural. Então, eu até coloquei nesse balãozinho, né, que o zero, então, é a origem da reta numérica, e a gente também indica isso com a letra O. E aí fui marcando de uma em uma unidade, né, até chegar no 12. Como a gente sabe que a reta é infinita, né, eu vou colocar sempre uma flechinha para indicar isso, indicar que a reta é infinita. A flechinha indica que os números naturais são infinitos, certo? Beleza, então aqui está no balãozinho o significado da flechinha. Outro detalhe, a reta numérica ela serve para muitas coisas, para nos ajuda em muitas situações matemáticas. A primeira delas é ordenar. Observa que quando eu coloco os números numa reta numérica, eu estou ordenando esses números. Aqui, nesse caso, eu ordenei esses números de uma em uma unidade, certo? Outra coisa é para comparar números. Eu comparo um número, por exemplo, se eu quero comparar o número 4 com o número 11, na comparação, por exemplo, de ver qual deles é o maior, eu tenho que sempre levar em consideração que o número que está mais distante do zero sempre será o maior, certo? O número que está mais à direita do zero vai ser sempre o maior, tá bem? Outra coisa, com a reta numérica nós podemos somar e também nós podemos subtrair. Isso nós vamos ver na sequência de nossas aulas, vamos fazer um exercício de soma e subtração usando a reta, certo? Então, logo em seguida, vem algumas atividades. Aqui, nessa aqui, eu peço para marcar o número 12, 8, 3, 1 e 5. Observem uma coisa, e isso tem que considerar, gente. O maior número que eu tenho aqui para marcar na reta é o 12. Então, observem que eu não preciso marcar mais que 12. Então, eu vou graduar ela conforme a minha necessidade. Como o 12 não é um número muito elevado, eu posso marcar de 1 em 1, certo? Aqui, primeiramente, eu marquei os tracinhos, eu cuidei da distância entre eles, isso é uma coisa muito importante. Sempre marcar os pontinhos na hora de graduar, mantendo sempre a mesma distância entre eles. Eu marquei os pontos, eu marquei até o 12 e depois fui marcando o restante. Eu marquei o 1, depois marquei o 3, o 5 e o 8. Observa que quando eu marquei esse ponto, o ponto 1, por exemplo, eu fui em cima da reta, fiz uma bolinha para identificar o número e aí anotei na reta o número 1, identifiquei o número. O mesmo eu fiz com 3, com 5, com 8 e com 12, certo?
Depois, na próxima, eu peço para marcar na reta numérica o número 15, 30 e 45. Observem que agora nós temos números maiores. O maior deles é o 45. Então, não é um bom caminho, na hora de graduar, fazer isso de uma em uma unidade. Nós teríamos muitos pontos, daria muito trabalho, então eu vou ajustar conforme a minha necessidade. Se o maior é 45, eu vou marcar essa reta de 5 em 5, certo? Poderia ser de 10 em 10? Poderia ser de 10 em 10, mas eu optei em 5 e 5. Então, marquei os tracinhos, mantendo sempre a mesma distância. Eu anotei aqui o 0, o 5, o 10, o 15, o 20, o 25. Depois eu resolvi não marcar os outros, né? Marquei apenas lá o último, o 50. Nesse caso eu fui até o 50, mesmo sabendo que eu utilizaria só até o 45, certo? E aí, logo em seguida, fui marcar os pontos. Então, peguei o 15, fui lá no 15, marquei um pontinho em cima da reta, identifiquei o número e fiz a marcação. Depois eu peguei o 30, fiz a mesma coisa. Marquei o pontinho, identifiquei, e o mesmo com 45, certo? Então aqui nesse balãozinho eu reforço o cuidado de manter sempre a mesma distância, lembrar da flechinha, porque não para nos 50, são infinitos números, né? Todos esses detalhes. Aqui eu pego um outro exemplo usando números maiores ainda. Então aqui a gente vai perceber que a gente tem aqui o maior número que eu tenho que marcar agora é 300. Então, para facilitar a minha vida, eu não vou marcar de 1 em 1, eu não vou marcar de 5 em 5. Afinal, se eu fizesse isso, eu teria muitos tracinhos na reta numérica, o que deixaria o trabalho confuso, a reta seria muito grande. Então, eu optei em fazer de 50 em 50, certo? Esse foi o melhor caminho que eu encontrei. Mas pode ser de 100 em 100, pode ser de 30 em 30, mas tu tem que ver o que é melhor para ti, certo? Eu optei de marcar em 50 em 50. Então fui lá, fiz os tracinhos, cheguei no 300, não precisa mais que 300, e aí depois fui marcar. Como o 180 não aparece na reta, porque eu fiz de 50 em 50, eu tenho que perceber que esse número, 180, se encontra entre o 150 e o 200, mais próximo do 180, certo? Então aqui eu vou ter um valor, um ponto aproximado. Eu não vou conseguir marcar com exatidão. Então, aqui nesse caso vai ser um valor aproximado. Depois do 260, observem que ele vai ficar entre 250 e 300, mas mais perto do 250. Lembre que é entre 250 e 300, bem aqui no meio, está o 275. Portanto, o 260 deve ficar um pouco à esquerda de 275, certo? Beleza. Depois, o 130. O 130 estaria entre 100 e 150. Né? No meio estaria exatamente 125, então o 130 tem que estar praticamente um pouquinho ao lado do 125, certo? Beleza. 300. O 300 não, o 300 já aparecia na reta, então marca o pontinho e o 300 a gente consegue marcar com exatidão, certo? Beleza. Aqui eu coloquei no balãozinho, lembrando que neste caso nós optamos em fazer aumentando de 50 em 50. Outra questão é descobrir o valor da letra A na reta numérica. Então, eu vou analisar a reta numérica, vou pegar os números que já estão marcados e eu posso, inclusive, pegar o 300, né? Já que aqui eu vejo que tem dois números marcados, né? Se eu pegar o 300 e diminuir do número que vem antes, eu vou perceber que 300 menos 150 é 150. Beleza, então eu consigo perceber que a reta está graduada de 150 em 150. A gente pode comprovar isso partindo do zero. 0 mais 150
dá 150, depois 300. O próximo tracinho seria 450. O próximo tracinho seria 600, que é exatamente o valor da letra A. Então, eu coloquei como resposta o valor da letra A é 600. Beleza? Muito bem. Agora, aparece o seguinte. Neste caso, nós temos que marcar o número 200 mil e 500 mil. Observem que aqui a gente está trabalhando com números mais elevados, números de até 6 algarismos, 2 classes. E, para isso, eu optei em fazer, ou seja, já apareceu essa reta já apareceu pronta, certo? Então, eu tenho que descobrir qual é a posição do 200 mil e do 500 mil. Observa que aqui essa reta não parte do zero. Gente, não é uma obrigatoriedade partir do zero. Por quê? Olha, observem que ela tem esse pedacinho aqui e o zero, com certeza, se aqui nós temos 100 mil e essa reta numérica nós tivéssemos que desenhar ela, o zero estaria para cá, certo? Mas não é necessário demonstrar isso. Então, aqui aparece o 100 mil e lá no outro extremo aparece os 700 mil. Vejam bem uma coisa, existe uma diferença entre 700 e 100, ou seja, se eu partir do 100, quantas unidades eu tenho aqui até chegar em 700 mil? Eu fiz isso fazendo uma subtração, pegando 700 mil e fazendo menos 100 mil. É uma conta fácil, mas eu anotei para a gente observar bem e tentar entender direitinho qual foi o meu raciocínio. Cheguei em 600 mil e dividi pelo número de espacinhos que tem entre os 100 mil e os 700. Olha só, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu peguei os 600 mil e dividi por 12. Aqui eu fiz todo o cálculo bem detalhado, certo? Mas se a gente for ver, olha bem, eu comecei no 60, dividi por 12. 60 dividido por 12 é 5 vezes. 5 vezes 12, 60 e sobra 0. Aí eu vou baixar o próximo algarismo. O 0 que eu baixei dividido por 12 dá 0. 0 vezes 12, 0, subtrai e chegamos em 0 de novo. E assim eu vou para o próximo algarismo que também é 0. E vai acontecer exatamente a mesma coisa. O que nós podemos fazer aqui é simplificar esse cálculo fazendo o seguinte. No momento em que eu fiz 5 vezes 12 e deu 60, e deu 0 no resto, os outros zeros eu posso arrastar diretamente para a resposta sem precisar fazer todo esse processo aqui. Portanto, 600 mil dividido por 12 é 50 mil. Então, eu consigo perceber que dos 100 mil até os 700 mil aumenta de 50 em 50. Sendo assim, eu posso contar e marcar os números que eu preciso registrar. Então, 100, o próximo tracinho 150, o próximo tracinho 200, 250 mil, 300 mil, 350, 400 mil, 450 mil e 500 mil estão aqui marcados os dois números na reta numérica. Beleza? Então, aqui terminou a nossa aulinha sobre a reta numérica. Muito obrigado.